Fala, galera do Corujão Vascaíno, estamos aqui como todas as noites com aquele nosso vídeo noturno, trazendo sempre as notícias mais gostosas sobre o Vasco da Gama. Vou começar trazendo uma notícia que nós colocamos no X do Corujão. Se você ainda não segue o Twitter, o X do Corujão é @CorujãoVascaíno. Falando de mais uma sondagem, de mais um jogador do Sampaio Corrêa. Trata-se agora do cabeça de área Alexandre, jogador de 23 anos. Houve uma sondagem do Vasco em relação a esse jogador, que está fazendo aí um campeonato carioca bem razoável, padrão Sampaio Corrêa. Jogador que atua de primeiro volante, já jogou de segundo volante, como eu disse, 23 anos. Jogador que tem como seu empresário o ex-jogador Felipe Gabriel, aquele que foi cria do Flamengo, andou pelo Botafogo. O Vasco foi tentar saber questão de valores para uma possível negociação, mas por enquanto não passou disso. Tá? O Vasco está mirando um outro jogador para a posição, jogador esse do mercado paulista, dos times menores, está aguardando terminar aí o Campeonato Paulista para poder ver como é que faz essa negociação. Pô, mas mas os times pequenos já saíram do campeonato, ok, eu sei disso, mas a tendência é esperar terminar o campeonato para realmente poder tentar fazer uma investida, até porque esse time ele está envolvido em competições também a nível nacional, né? Digo mais especificamente da Série B do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, em relação ao Alexandre, é isso, né? Apenas uma sondagem, né? Já é o terceiro jogador do Sampaio Corrêa que aparece aí especulado, né? Nós falamos aqui do zagueiro Thuram, depois se falar do Max, atacante que realmente não tinha nada, e agora o Alexandre. Inclusive, essa notícia também foi confirmada pelo jornalista André Herman. Bom, em relação aos nossos adversários na Copa Sul-Americana, né, o perfil por fora das quatro linhas está fazendo um trabalho bem legal, falando de vários, né, de um desses adversários por dia. E eu vou trazer aqui também, né, o que o perfil por fora das quatro linhas colocou. Né? Primeiramente, em relação ao Lanús, que a gente sabe que vai ser o nosso adversário mais difícil, apesar que eu acho o Melgar um adversário que não é tão fácil assim como as pessoas estão dizendo. Né? Então, o Lanús, né, é um time argentino, né, não tem altitude, evidentemente, lá no estádio deles. Né, o técnico é o Maurício Pellegrino, né, que entrou como técnico agora em 2024. Né, o Lanús trocou, né, de técnico. O Maurício Pellegrino, que tem uma passagem aí pelo Valência, pelo Cádiz, pelo Alavés, né, times lá da Espanha. Né. O jogador, né, principal deles, vou falar dele daqui a pouco, é o Marcelino Moreno, que inclusive já passou aqui pelo Coritiba. Né, e o clube atualmente está na 14ª posição da Liga Argentina. O que inclusive o pessoal do perfil por fora das quatro linhas colocou aqui é que é um time que tem muita dificuldade para marcar gols, mas tem uma defesa sólida. Né? Se a gente for comparar com o Vasco, né, a nossa defesa não é sólida, e dificuldade para marcar gol a gente também tem. Então, ou seja, vai ser um jogo aí, se seguir essa regra, duro de sair gol. Enfim, vamos ver. Em relação ao principal jogador deles, é o Marcelino Moreno. Né? É um jogador, como eu disse, que já esteve aqui no Brasil, né, atuando pelo Coritiba. Né? Fez até bons jogos aqui. Jogador de 1,68 m, tem 29 anos. Né? É um jogador que joga de meio armador, né? Ou seja, de meio atacante. É um jogador que tem certa habilidade, se movimenta bastante, gosta de jogar entre as linhas, né? E o Vasco vai ter que ter muito cuidado em relação a ele. Né? Marcelino Moreno passou pelo Atlanta United,
né, e Coritiba, como eu falei aqui. O Coritiba trouxe ele na época como uma grande, né, expectativa, né? Fez alguns bons jogos, mas oscilou muito aqui no Coritiba, né? Não foi aquele jogador que conseguiu manter um nível aceitável de bons jogos durante muito tempo. Jogava um jogo bem, jogava dois maus. Jogava um bem, jogava dois. Parecido com alguns que a gente tem aqui no nosso plantel, né? Alguns, inclusive, que chegaram também com grande expectativa e até agora não rendeu, né? Falando rapidamente aí da recuperação dos nossos jogadores, há uma expectativa grande que a gente possa contar com o Adson já disponível para a partida contra o Santos pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro no dia 30 de março, né? Eu não acredito que o Adson possa entrar logo de cara como titular, né? Porque é uma lesão também séria, né? Ou seja, requer ritmo de jogo, mas eu acho que é interessante que ele possa estar entre os relacionados, né? E de acordo com o andar da carruagem aí, como estiver o jogo, de repente dar uma minutagem para ele, começando aí com 5, 10 minutinhos. Eu acho importante porque, há de convir, desde que o Adson e o David saíram do time, a gente não conseguiu encontrar uma formação satisfatória aí para esse elenco, né? Às vezes que o Adson e o David estiverem em campo, foram as vezes que melhor alguns jogadores do nosso elenco jogaram. Vou citar aqui o Piton, né, quando o David estava atuando ali pelo lado esquerdo, né, e o próprio Verratti, né? O Verratti com a movimentação do Adson, né, nasquelas subidas ao ataque, né, penetração. O Adson é um jogador que pisava muito na área, né, acabava conseguindo dividir as atenções da zaga do time adversário, deixando o Verratti aí um pouco mais solto. Bom, vamos aguardar, né? Em relação à Copa Sul-Americana, saiu a notícia hoje aí que a Conmebol aumentou a premiação em relação ao ano passado em US$ 500 mil, né? A primeira fase, que já aconteceu, que classificou alguns times aí já para a fase de grupos, né, pagou US$ 225 mil, em torno de R$ 1.200.000, para quem jogou em casa, e US$ 250 mil, 1.400.000 para quem jogou fora. A fase de grupos, né, que é a que o Vasco vai estrear, vai pagar US$ 900 mil, né, fixo, né, valores fixos, mais US$ 115 mil por vitória. Então, ou seja, todos os times que participarem da fase de grupo já ganham US$ 900 mil, mais de R$ 5 milhões. A cada vitória, né, R$ 650 mil. Depois vem o playoff, né, que vai pagar mais US$ 500 mil. O que é o playoff? Quando vem aqueles times da Libertadores, que chama-se playoff das oitavas de final, né? Quando vem os times da Libertadores, os melhores terceiros colocados, né, vão entrar para a Sul-Americana. E aí vai haver um playoff das oitavas, né? Pagando US$ 500 mil. Quem passar desses playoffs, aí vai sim para as oitavas de final, né? Recebendo US$ 600 mil, 3,4 milhões de reais. Quem chegar às quartas de finais ganha US$ 700 mil, quase 4 milhões de reais. Quem chegar nas semifinais vai ganhar US$ 800 mil, 4 milhões e meio de reais. E o vice-campeão e o campeão ganhando US$ 2 milhões e 6 milhões e meio de dólares, respectivamente, aí mais de 11 milhões e quase 37 milhões de reais, né? É uma premiação muito razoável, né? Uma premiação boa, menor, evidentemente, que a Libertadores paga, né? Mas que não dá para se desprezar, né? Além de ser um título intercontinental. Então, eu acho bastante válido aí a participação do Vasco. Espero que o Vasco consiga aí chegar ao máximo possível. Sonhar com o título não custa nada, né, gente? É difícil? Acho muito. Dependeria diretamente por um reforço, né, por encorpar o nosso elenco, coisa que eu acho muito pouco provável, até mesmo pela entrevista que o nosso grande, astuto, esperto demais,
diretor Marcelo Santana. Né? Mesmo com a janela do meio do ano aí, eu não espero grandes movimentações, não. Né? Vamos ver quem vai sair. De repente sobra um dinheirinho aí nesse orçamento, nessa folha que já é inflada demais, para a gente poder investir. Hoje teve a entrevista do Verratti. Até coloquei na nossa capa aí, né, a entrevista do Verratti. É uma entrevista que, sinceramente, meio sem sentido. Né? Vamos falar sério. Né? A entrevista, porra, não entendi. Né? Por que trazer o Verratti para dar uma entrevista nesse momento? Acho que seria muito mais válido trazer o Lloyd, né? Colocar o Lloyd aí, que ainda não foi apresentado, já fez 3 jogos, eu acho que valeria mais a pena a gente entender, né? Como é que joga o Lloyd, nas palavras dele, como que ele está se sentindo, se ele ainda está precisando de melhorar o seu condicionamento físico, de que forma que ele vai jogar, né? Tem gente que, eu já falei mesmo aqui que o mapa de calor dele é muito mais pela direita, o Carille disse que ele gosta de jogar pela esquerda, enfim, estamos aguardando a apresentação do Lloyd. E o Verratti hoje, na entrevista dele, o melhor momento da entrevista, né, se a gente fosse fazer os melhores momentos igual faz do jogo, o melhor momento da entrevista foi, com certeza, quando ele coloca os mentirosos, né, do GE no lugar deles. E aí eu já dou o crédito aí para a galera do BTB Esporte, porque o que acontece? Há um tempo atrás, soltou na mídia aí, e foi o pessoal do GE, dizendo que, na época da renovação de contrato do Verratti, que ele tinha pedido mais de R$1 milhão de salário. Né? Que ele não ia comparecer no CT para treinar, que ele estava insatisfeito, que ele queria ir embora, que os empresários dele ofereceram ele para o Fluminense, ou seja, soltaram um bando de fake. Né? Eu considero fake. Tá? Eu considero fake. E hoje, na hora que os caras foram fazer a entrevista, foram fazer a pergunta para o Verratti, ele colocou os caras na parede. Para quem não viu, dá uma olhadinha aí agora nesse pedaço. Débora, do Grupo Globo aqui. Você comentou agora uma cena que chamou muita atenção na partida contra a União de Rondonópolis pela Copa do Brasil, quando você deu a bola para o Coutinho cobrar o pênalti. Queria que você comentasse a importância do Coutinho para esse elenco e de que maneira você e os outros jogadores incentivam e o empurram assim, para que ele retome a confiança. É um jogador que todo mundo conhece, é dispensável dizer a qualidade técnica do Coutinho, mas vem passando por problemas físicos, por exemplo, está se recuperando de uma lesão agora. Então, de que maneira você e os outros jogadores tentam incentivá-lo e até queria que você dissesse a importância dele para o time, visto que o Coutinho tem contrato só até o final do ano, né? Então, para que ele continue até o final da temporada, vai ter que negociar uma possível permanência. Então, fala para a gente de que maneira vocês incentivam ele e qual a importância do Coutinho para o elenco, por favor. Boa tarde. Primeiro, você foi quem falou de meu número de contrato, não? Você foi? Eu quero falar. Foi o Globo Esporte. Não gostei nem um pouco. É muito ruim que você fale disso. Mas é mentira? É mentira. Mentira. Você sustenta isso? Eu sustento isso. Certo. Eu sustento isso. BTG Pactual. Tirando aqui, gente, até porque entrou uma propaganda aqui que não tinha que entrar, mas tudo bem. A parte mais importante, né, ele falou, ele confrontou os caras aí, né, na hora que os caras, né, foram fazer a pergunta para ele, né, escroto pra caramba. Depois os caras foram para a rede social, né, dizer que não, colocaram no Twitter lá, não, nós confirmamos essa informação que ele pediu mais de R$1 milhão, a gente mantém isso aí, né, que a gente falou. Cambada de mentiroso. Já não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, que eles gostam de tumultuar o ambiente do Vasco. Né? Eu não acredito em nenhum desses caras. Né? Em nenhum desses caras. Né? Então, vocês ficaram com a cara grande lá, porque o Verratti colocou eles na parede, botou o dedo na cara deles. Então, nesse ponto, eu bato palma pro Verratti, fez o certo e tem que fazer sempre. Não só ele, como qualquer outro jogador que tivesse o nome envolvido em fake news aí. Né? Em relação ainda ao Lanús, time que nós vamos enfrentar aí na Copa Sul-Americana,
Eu resgatei aqui, gente, queria colocar para vocês, para a gente relembrar, né? Um golaço que a gente fez contra o Lanús, né? Um gol do Diego Souza. Dá uma olhadinha só, que pintura, né? Esse jogo que foi em São Januário. Dá uma olhadinha aí, gente. Olha só, cara. Que coisa linda, que balãozinho, golaço. Lembra, guardando as devidas proporções, gente. Vou falar aqui, tá? Guardando as devidas proporções. Lembra um pouquinho aquele gol do Roberto, né? Com aquele balãozinho contra o Botafogo, né? Que golaço do Diego Souza, né? O Diego Souza que é um jogador muito interessante, né? Porque quando ele começou a jogar, ele jogava praticamente de primeiro, segundo homem de meio campo. Ele foi avançando, né? Olha que golaço, cara. Sem deixar a bola cair. Olha só. Balãozinho, puxou e pegou de primeira. Que golaço, né? Mais uma vez, olha aqui, ó. Gol de camisa 10 mesmo, tá? Olha. Por esse ângulo é mais bonito ainda. Olha só, que golaço. Então eu tava falando do Diego Souza, né? O Diego Souza é um jogador interessante, né? Que ele começou jogando de primeiro, segundo homem, e ele foi, né, indo para frente, né? Começou a jogar de 8, depois passou a jogar de 10. Teve jogo que ele jogou até de centroavante. Porra, jogador com muita habilidade, né? Jogador que teve sempre um corpo avantajado, estilo David, sabia muito proteger a bola, né? Então por isso eu acho até que ele foi conseguindo ir cada vez mais para frente, né? Porque tinha muita habilidade. Gente, por hoje eu acho que é isso, né? Vasco não estando em campo, né? A gente vive aí dessas especulações, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente traz, né? Para trazer informações aí mais próximo da verdade possível. Se você gostou desse vídeo, aí eu peço que você compartilhe mais uma vez nos seus grupos, deixe o seu like para fortalecer o Corujão, né? Vire membro do canal para você participar dos nossos grupos do WhatsApp, para você entrar em uma das nossas lives de membro aí, né? E quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva, porque sempre nos ajuda. Gente, um abraço e até a próxima.